Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre o meu segundo trimestre. Inicialmente eu tava pensando em fazer vídeos mensais, né, depois do primeiro trimestre, que foi quando eu contei da gravidez pra vocês. Porém eu acabei me atrasando muito, cheguei a fazer do quarto mês, já está aqui no canal, mas acabei me atrasando muito e aí pra conseguir alcançar aqui, eu vou fazer um vídeo falando tudo sobre o segundo trimestre e aí depois eu faço um falando sobre o terceiro trimestre. Então, começando, acho que todo mundo fala isso, eu lia muito, eu via muitos vídeos falando isso e é muito realidade, eu tô aqui pra confirmar essa informação de que o segundo trimestre é, obviamente, o mais tranquilo da gravidez. É o que chamam, né, de lua de mel da gravidez, porque é quando os problemas entre aspas, né, do primeiro trimestre passam, como o enjoo, a falta de energia e tudo mais. Comigo isso acabou demorando um pouquinho, como eu tinha falado no vídeo que eu falei do quarto mês, no comecinho do quarto mês, boa parte do quarto mês na realidade, até quase que o final do quarto mês eu ainda tinha bastante enjoo, então comigo isso demorou um pouquinho mais pra acontecer, mas a hora que acabou, gente, aleluia, foi um sossego, assim, acabou de vez, não tive mais, eu consegui voltar a comer, voltei a ter apetite, parei de ter tantas restrições assim com comida, consegui voltar a comer coisas que eu não conseguia antes, como por exemplo frango, eu tinha falado pra vocês que eu não tava conseguindo comer frango, quando eu cheguei por volta do quinto mês já consegui voltar a comer, já conseguia comer assim de tudo. Depois que o enjoo cessou, assim, cessou de vez, eu realmente não tive mais, graças a Deus, porque eu sei que tem gente que acaba tendo assim de vez em quando, continua tendo até o final da gravidez, e eu pelo menos até esse momento não voltei a ter enjoo, então isso é muito bom. Desculpem os barulhos, são as patinhas da Maggie, que ela tá aqui, ó. Mas enfim, com relação à energia, assim, desde o começo do quarto mês, minha energia já voltou. E depois que o enjoo passou, ela voltou melhor ainda. E aí eu comecei a ter muita energia, porque no primeiro trimestre eu tinha comentado pra vocês que eu não conseguia fazer nada, eu não tinha energia pra nada. Era como se eu estivesse me sentindo assim, até doente, assim, com pressão baixa, e não tava. Mas enfim, porque eu não tinha energia pra fazer nada mesmo, gente. Eu me sentia muito cansada o tempo inteiro. E isso passou completamente no segundo trimestre. A energia voltou, então começou a dar aquele gás, aquela vontade de fazer tudo que eu não tinha feito no primeiro trimestre, porque eu não conseguia. Me deu vontade de querer fazer tudo, o que foi ótimo, porque no segundo trimestre teve uma coisa muito legal. Nós fomos para o Brasil, passamos um mês inteirinho no Brasil, que foi exatamente o meu quinto mês da gestação. Então, exatamente o mês que eu tava começando a me sentir muito bem, que não tinha mais enjoo, a energia tava ótima, então não tinha nada assim, nada de ruim, tava tudo muito, muito bom, e foi o mês que eu passei no Brasil, então foi muito legal, consegui aproveitar muito, claro que com a pandemia, né, não é tudo que dá pra gente fazer, mas deu pra aproveitar muito, curtir muito minha família, fui conhecer meu sobrinho que nasceu, muito lindo, por sinal, e vocês vão ver em breve, quando eu soltar os vlogs, vai ter videozinho mostrando ele. E eu consegui aproveitar muito, então foi um mês muito legal. E foi inclusive também o mês que eu mais ganhei peso, que vai ser o meu próximo tópico aqui falando sobre o segundo trimestre. No meu primeiro trimestre eu não ganhei peso nenhum, na realidade no primeiro trimestre eu acabei perdendo peso porque eu tinha muito enjoo, não conseguia comer bem e tudo mais, tudo isso que eu já tinha contado pra vocês. Então foi foram alguns meses que eu acabei perdendo peso mesmo. E o médico falou que tudo bem, que é normal, que acontece com muita gente. E aí quando chegou no quarto mês que eu comecei a me sentir um pouquinho melhor, eu já recuperei esse peso que eu tinha perdido no primeiro trimestre. Mas não passei, digamos assim. E aí quando chegou no quinto mês eu finalmente comecei a ganhar peso, inclusive foi o mês que eu mais ganhei peso, porque foi o mês que eu estava no Brasil. Então eu estava comendo assim, tudo que eu tinha saudades de comer, gente, porque uma coisa que eu sinto falta morando aqui nos Estados Unidos é da comida do Brasil, que eu acho que a comida do Brasil dá de 10 a 0 na comida daqui, assim, real, oficial. E então foi um mês que eu comi bastante, assim, eu queria ir em vários restaurantes que eu tava com saudade, minha mãe tava cozinhando todos os meus pratos preferidos lá também, então tava comendo muito mais do que o meu padrão, assim, então foi o mês que eu mais ganhei peso na minha gravidez. No segundo trimestre inteiro eu devo ter ganhado o quê? Uns 5 quilos.
que foi o meu recorde, né, pra quem não tinha ganhado nada. 5 quilos eu ganhei só nesse segundo trimestre aí. E boa parte desses 5 quilos, eu imagino que na real, assim, praticamente eles todos foram nesse mês que eu estava no Brasil. Também, coincidentemente ou não, foi o mês onde a minha barriga começou a aparecer, porque eu falava sempre pra vocês nos vídeos assim, minha barriga tava crescendo muito devagar, ficava, quando que essa barriga vai aparecer, né, que eu não parecia grávida, tipo, no 4º mês, quando começou a aparecer um tiquinho, mas não parecia barriga de grávida, parecia, assim, barriga de quem comeu um pouquinho mais no jantar, sabe? Eu sempre falava assim. E no 5º mês, do começo do 5º mês pro final do 5º mês, gente, a minha barriga aumentou muito, tipo, ela cresceu tudo de uma vez. Eu vou mostrar aqui pra vocês as fotinhos de como estava, né, no começo do segundo trimestre, né, no 4º mês, no 5º mês, no 6º mês, pra vocês verem a evolução de como foi, e vocês vão ver a diferença gigantesca, gente. Então, como vocês podem ver agora, eu tenho, né, uma barriga de grávida. Olha, gente, agora ela tá bem grandinha. Essa não é a melhor roupa pra mostrar, mas enfim, agora também já passei do segundo trimestre, mas enfim, eu achei que onde deu a maior diferença mesmo foi ali, do 5º pro 6º mês até agora, foi onde eu bati o recorde, assim, da diferença de barriga aparecendo. Outras coisas legais que aconteceram no segundo trimestre também. Teve várias coisas legais acontecendo no segundo trimestre, gente. A primeira delas é que eu comecei finalmente a sentir a baby mexendo na minha barriga, porque eu demorei pra sentir. Dizem que na primeira gravidez a gente demora um pouquinho mais pra sentir mesmo. Então, antes eu tinha até assim algumas vezes que eu ficava na dúvida se era ou não era, mas eu considerava que provavelmente não era, porque não dava pra saber. Mas a primeira vez que eu tive certeza mesmo, eu marquei aqui, olha, foi no dia 29 de maio, eu estava com 18 semanas. Então foi no começo ali do segundo trimestre. 18 semanas, não tão no começo, né? Mas enfim, no 4º mês. E foi a primeira vez que eu senti que deu pra ter certeza que era. E aí foi muito legal, até marquei a datinha aqui porque eu não queria esquecer. E a primeira vez que eu senti um chute que foi bem forte, eu não sei se é chute, gente, tudo a gente chama de chute, né? Mas muitas vezes eu tenho a impressão que pode ser qualquer movimento, pode ser com a cabeça. Eu acho que os mais fortes, inclusive, eu tenho a impressão que são com a cabecinha, porque a cabecinha nessa fase aí é o que é o maior órgão, né? Então acho que é o que dá pra gente sentir mais, então não sei. Então talvez fosse ela cabeceando. Mas enfim, a primeira vez que eu senti um bem forte, foi uns 10 dias depois disso, ou seja, eu estava na 20ª semana, foi quando eu senti bem forte, mas na 18ª foi quando eu tive a certeza pela primeira vez, e foi bem legal. Outras coisas também legais que aconteceram no segundo trimestre foram o chá revelação, né? Finalmente descobri o sexo da bebê, foi no começo do segundo trimestre, já tinha contado pra vocês no vídeo do 4º mês, já tem inclusive vídeo aqui no canal também mostrando o chá revelação. Então foi quando a gente descobriu o sexo. Também foi quando a gente começou a comprar coisas pra ela, né? Porque no primeiro trimestre sempre dá aquele receio. Eu tinha comprado uma coisinha ou outra, mas sempre dá aquele receio, então a gente se segura um pouquinho. E aí no segundo trimestre dá um pouquinho mais de segurança, então foi quando eu comecei a comprar coisinhas pra ela mesmo. E inclusive depois de descobrir o sexo, principalmente, né? Foi quando eu comecei a comprar mais ainda. Também ganhei várias coisas durante o segundo trimestre, principalmente na minha viagem do Brasil e tudo mais. Inclusive, essa é a próxima coisa que eu vou falar. Tivemos o nosso primeiro chá de bebê durante o segundo trimestre, porque eu estava no Brasil. E fiquei na dúvida de fazer ou não fazer por causa da pandemia. No fim eu decidi acabar fazendo um mini chá, uma coisa bem íntima para pouquíssimas pessoas, porque não dá pra fazer festa grande no momento, né, gente? Vocês sabem da situação de como tá e tudo mais. Mas seria a minha única oportunidade de fazer com a minha família lá, então a gente fez algo bem pequeno, mas foi muito especial. Vai ter vídeo aqui no canal mostrando pra vocês com detalhes. E ela ganhou muita coisinha fofa. E também foi quando a gente começou finalmente preparar a casa pra chegada da baby, né? Porque no primeiro trimestre eu ficava buscando muita inspiração e tudo mais, mas eu ficava me segurando, eu falava, não, tá muito cedo, tá muito cedo. Então eu não coloquei a mão na massa pra nada, digamos assim. Aí quando chegou o segundo trimestre, eu finalmente falei, ok, agora dá pra gente começar aos pouquinhos. E aí eu fui nessa de buscando inspiração, começar a esvaziar o quartinho, que vai ser o quartinho dela, que já é o quartinho dela, né, na real. E tudo mais, mas aí a viagem do Brasil tava chegando, então eu falei, vamos segurar pra depois da viagem. Então a gente fez algumas coisinhas, mas quase nada.
E aí a gente passou um mês no Brasil, e aí quando a gente voltou eu falei, gente, eu já estou no 6º mês, eu não tenho nada pronto, então foi quando me bateu, meu Deus, eu estou atrasada. E nessa, já tava com a minha energia 1000, com essa sensação de estou atrasada, acabou que eu acabei me adiantando demais, nesse momento o quarto já está 100% pronto, todas as roupinhas lavadas, passadas, tudo 100% pronto, então... Nossa, eu voei com isso tudo, fiz tudo muito rápido, mas acaba sendo bom, eu acho que eu prefiro fazer assim, rápido e ter tudo certinho, pronto, esperando ela, do que ficar atrasada mesmo. Mas enfim, foi um mês muito legal, foi um mês não, né, foi um trimestre muito legal, porque foi um trimestre de colocar a mão na massa. Eu terminei oficialmente, já estava no 3º trimestre, né, então vai ficar pro próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo também contando como foi essa preparação, mostrando um pouquinho a gente fazendo as coisas pro quartinho e tudo mais. Então vai ter um vídeo, fiquem de olho aqui que logo eu vou mostrar pra vocês. E eu acho que mais ou menos é isso, a maior parte das coisas do 2º trimestre foram muito boas, exames de rotina todos que eu fiz antes de viajar pro Brasil, todos estavam muito bem. E aí a única coisa negativa, entre aspas, que eu tive, que eu passei no 2º trimestre, foi um susto que tivemos, que acabou sendo somente um susto no final das contas, que aconteceu justamente enquanto a gente estava no Brasil. A gravidez estava toda muito tranquila, tirando essa coisa de náusea e tudo mais, mas tudo isso é esperado. Minha gravidez toda foi muito tranquila, assim, todos os exames sempre deram tudo certinho, tudo sempre foi certinho, os tamanhos dela sempre bateram, então tudo sempre foi muito perfeitinho, sabe? E aí enquanto a gente estava no Brasil, nós fizemos uma viagem para Natal. E aí no último dia da viagem, que não era mais nem o dia da viagem, era o dia de ir embora pra São Paulo, então a gente tava tomando café pra ir pro aeroporto pegar o voo pra voltar, eu me senti um pouquinho mal. E aí a minha mãe, né, já super protetora, saiu correndo, conseguiu achar no hotel que a gente estava um obstetra, porque ela saiu falando que eu tava passando mal, não sei o que, e aí tinha uma obstetra lá, e aí essa mulher veio, aí já veio com o medidor de pressão do próprio hotel, ela mediu minha pressão e minha pressão estava alta. E aí ela já falou, perguntou quantas semanas eu tava, naquele momento eu estava com de 22 para 23 semanas, e aí ela falou que essa é justamente a época que se começa a manifestar a hipertensão gestacional, de quem acaba desenvolvendo, né, a hipertensão gestacional. Então já me falou que provavelmente seria isso, que era pra eu procurar um médico o quanto antes, que eu provavelmente teria que entrar com um remédio, né, pra controlar a pressão e tudo mais. E fiquei meio assim em choque, né, gente, porque nunca tive e, enfim, fiquei meio assim em choque e tudo mais, mas obviamente a gente tem que cuidar. Então fui pro pronto atendimento pra poder conseguir pegar o voo, né, porque minha pressão tinha que baixar antes de eu pegar o voo, então já tomei um remédio lá pra pressão baixar, peguei o voo, voltei pra São Paulo. Quando eu voltei pra São Paulo a pressão já tava voltando a subir de novo, então eu comecei a levar a sério aquilo que ela tinha falado, de que provavelmente eu teria que entrar com remédio pra tratamento. E aí eu marquei um médico em São Paulo mesmo, porque eu ainda tinha umas 2 semanas no Brasil, então não dava pra ficar esperando pra voltar pra cá pra marcar o meu médico, sabe? Eu não quis esperar tudo isso. Então eu marquei um médico lá no Brasil mesmo. E fui, ele pediu todos os exames, fez todos os exames. E ele falou que tava tudo certinho, que não tava causando nenhum problema. A bebê tá crescendo no tamanho certo, ela tava no tamanho perfeito pra idade gestacional e tudo mais. Porém, ele confirmou o que ela falou, que eu teria que entrar com remédio, porque tem que controlar, a pressão não pode subir e tudo mais e tudo mais. Então ele entrou, me deu a prescrição, né, pra um remédio, que é um remédio aprovado para gestantes que têm hipertensão. E ele me deu na dose assim mais baixa que existe, a mais baixinha de todas. E aí eu comprei um monitorzinho de pressão caseiro, comprei o remédio e comecei a tomar. E a partir daí fui acompanhando todos os dias e a minha pressão normalizou, assim, todos os dias estava normal. Então eu imaginei que era o remédio, né, fazendo uma diferença grande pra mim. E beleza, aceitei isso como realidade, vim de volta para os Estados Unidos. E quando cheguei aqui, eu marquei o meu médico, fui lá, expliquei toda a situação, mostrei o remédio que eu tava tomando, levei os exames e tudo mais. E o meu obstetra normal, ele confirmou, ele falou, olha, que é isso mesmo, continua tomando remédio. Só que o remédio que eu comecei a tomar no Brasil, ele até existe aqui. E aí o médico daqui me deu a receita pra poder comprar ele aqui. Porém, não tava achando, porque eu acho que não é o mais comum que se usa aqui, enfim, não consegui achar. Procurei em vários lugares, gente, não achava.
Então eu tive que pedir pra ele me dar uma receita pra um outro remédio, porque não ia conseguir continuar tomando o mesmo, sabe? E aí ele me deu um outro, que também é pra gestante e tudo mais. E eu comprei esse remédio novo, e aí no primeiro dia que eu tomei esse remédio novo, eu já fui parar no hospital porque minha pressão caiu pra 8/5. Eu tive que ir pro hospital, passei a tarde lá fazendo vários exames e tudo mais. E aí o médico da emergência, né, do hospital falou, olha, já começa a cortar o remédio pela metade, não toma ele mais inteiro, vai acompanhando a pressão, se sua pressão estiver um pouco pra baixo já nem toma e tudo mais, e volta no seu médico. E aí tudo bem, comecei a fazer isso, tomar pela metade, se ela tava um pouquinho baixa eu pulava, e consegui entrar num equilíbrio assim. E aqui nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil é assim também, gente, mas aqui nos Estados Unidos, toda gestante da primeira gestação, que já tem 35 anos ou mais, é meio que considerado alto risco, embora eles explicam pra mim, não existe realmente um alto risco real, ainda mais se você é uma pessoa saudável e tudo mais, mas por categoria, assim, há anos, então eles consideram que existe um risco a mais, então eles te fazem fazer um acompanhamento durante a gestação com um médico de alto risco também. Então desde o começo da gestação, eu só tinha passado com ela na real uma vez, porque tava tudo certo, então ela falou, volta só no segundo trimestre, então já era hora de voltar nela mesmo. E aí como eu voltei do Brasil com essa questão, né, da possível hipertensão, ele já falou, já volta nela agora também. Então eu voltei nessa médica do alto risco, e aí eu levei, porque eu tenho feito relatório todos os dias de como tá a minha pressão e tudo mais, e quando ela avaliou a situação inteira, ela falou, olha, eu achei que os médicos acabaram sendo um pouquinho precipitados, porque uma vez, um dia, alguns dias que te deu uma pressão alta, ainda mais se você está numa viagem, que você tá comendo coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, fazendo atividade o dia inteiro, várias coisas que podem interferir na sua pressão ali, ela falou, isso daí pode ter sido um caso isolado. E aí ela falou que o remédio que eu estava tomando no Brasil, ela falou que inclusive se eu tivesse continuado tomando ele, talvez ela até me deixasse continuar, porque ela falou que ele é tão leve, ela falou que a dose que eu estava tomando era tão leve, mas tão leve, mas tão leve, que a maior parte das pessoas que tomam esse remédio nessa dose é porque na realidade nem precisa, porque ele não tá fazendo diferença nenhuma. E ela falou, e a hora que você veio e já foi para um remédio que é um pouco mais forte, seu corpo já foi pra hipotensão, né? Ele já começou a ficar baixo, porque mesmo depois que eu falei que entrou em equilíbrio, minha pressão tava sempre assim, 11/6, ela sempre tava tendendo por baixo. E ela falou que quem tem a hipertensão, gestacional ou não, isso não acontece, sabe? Ela falou que, tipo, o remédio vai equilibrar, não vai ficar sempre indo pra baixo, e não vai ter picos pra baixo também. E ela falou que ter esses picos pra baixo não é algo positivo também, é algo ruim, porque fica indicando algo pro seu cérebro vai também migrar, né, o fluxo de sangue pra você, pensando que você tá passando mal, então acaba podendo diminuir também o fluxo de sangue pro bebê, então é algo que não é bom também, a pressão nem alta nem baixa, né, tipo, a pressão tem que estar estável. Então ela falou, eu vou te tirar do remédio, não vejo diagnóstico de hipertensão em você, então a partir de hoje você pode parar de tomar, continua acompanhando, fazendo os relatórios e a gente vê como que vai ser. E isso, gente, realmente ela tava certa, porque desde que eu parei de tomar, minha pressão está perfeita. Todos os dias, fico medindo 2, 3 vezes por dia, sempre certinha. Então eu imagino que ela esteja certa, que ela falou assim, vamos ficar acompanhando. Se voltar a subir, ela falou que nem é caso de só tomar remédio. Ela falou, se voltar a subir, você vai vir pro hospital e a gente vai ficar te acompanhando aqui no hospital. Tomara que não aconteça, né, gente? Mas se acontecer, a gente vai fazer o que tiver que fazer. Mas enfim, por enquanto isso foi somente um susto então, porque fiquei tomando remédio por um mês e depois parei e não mudou nada. Então é isso, até pra vocês ficarem de olho também, não sei se alguém já passou por uma experiência parecida com ontem pra mim aqui. Mas isso já é papo também agora pro terceiro trimestre, porque quando isso aconteceu oficialmente agora, já é terceiro trimestre, isso de cortar o remédio. Mas o susto foi no segundo, então eu queria contar pra vocês a história inteira, porque foi a única coisa realmente negativa, que no fim acabou não sendo negativo. Tirando isso, meu segundo trimestre foi impecável, tudo muito bem, muito bom. E é isso, tomara que o terceiro continue sendo tranquilo também, mas isso eu vou contar pra vocês em breve. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu comento pra vocês. Não esqueçam de deixar o seu joinha por aqui e fique ligadinho porque vai ter muito mais coisa aqui agora, mostrar o quartinho do bebê e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.